Olá, sejam bem-vindos a mais um Telesaúde Goiás. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, falando, claro, trabalhando um tema que é de fundamental importância para a saúde pública, em especial aí para os nossos profissionais farmacêuticos, uma capacitação, um treinamento que você só encontra aqui. Portanto, já de cara peço para que você, claro, que está conhecendo agora, se inscreva no nosso canal dentro do YouTube, participe das gravações de forma online, fique atento às temáticas trabalhadas, compartilhe com os colegas profissionais e principalmente divulgue para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas e, consequentemente, a educação em saúde ela seja eficaz e eficiente. E hoje com uma temática, claro, de muita importância, lembrando que as farmácias elas se tornaram um estabelecimento de saúde com a lei 13.041 de 2014 e, consequentemente, o que nós temos? Nós temos esse estabelecimento de saúde de grande importância em saúde pública, diminuindo aí as demandas a partir do ponto em que você trabalha, em que você dá assistência, principalmente assistência farmacêutica aos pacientes, nos pequenos transtornos. E dentro dessa série que nós iremos trabalhar, iniciando por hoje, é importante entender aqui que nós vamos trabalhar com manifestações gastrointestinais, então trabalhando aí o trato gastrointestinal, pequenos transtornos que podem e vão ser realmente trabalhados, a assistência ao paciente se dará dentro das farmácias. Então, te convido a não só, como coloquei para vocês, a acompanhar essa série, mas compartilhar ao máximo possível para que essas informações que são fundamentais cheguem até os profissionais farmacêuticos, bem como a população, para que ela possa exigir também essa assistência. Aqui está levantado as principais temáticas que nós vamos trabalhar nessa telesaúde de hoje, onde nós trabalharemos os pequenos transtornos, ou seja, as doenças de pequeno impacto, mas de grande morbidade, ou seja, que atinge grande parte da população, todas elas focadas no trato gastrointestinal. Então, doenças gástricas, a constipação e a diarreia, e como nós, farmacêuticos, iremos dispensar os MIPs, garantindo que haja a automedicação responsável, uma automedicação onde você vai realizar um tratamento eficaz e seguro ao paciente. Essa é a temática de hoje, daí a tamanha importância desse processo. As doenças gástricas, iniciando por elas, são condições chaves para que se tenha aqui, na verdade, as descrições das principais condições gástricas é a dispepsia, onde você tem aí um desequilíbrio ácido básico envolvendo o trato gastrointestinal, consequentemente a pirose, essa sensação de queimação, a doença do refluxo gastroesofágico, cuja sigla é DRGE, nós vamos conversar bastante, e popularmente conhecido somente como refluxo, a esofagite, inflamação do esôfago, a gastrite e a úlcera, sendo ela através da sua localização duodenal, localizada no duodeno, gástrica e peptídica, ou péptica, Em todas essas condições, muitas vezes o paciente ele apresenta mais de uma manifestação e elas são, na verdade, sintomáticas de todo um desequilíbrio, toda uma doença gástrica. As principais características, principalmente epidemiológicas desses distúrbios, estão relacionadas principalmente à idade e a algumas condições que predispõem o indivíduo a ter esses distúrbios. É importante considerar que quanto maior a idade, maior a incidência dessas patologias, e sendo, claro, mais comum em mulheres idosas, mas outras condições são extremamente importantes, tais como a obesidade, é um fator agravante, a gravidez, em especial aí, considerando todo a revolução hormonal que se dará durante a gravidez e que pode predispor a mulher a vir a ter essas condições gástricas, e a hérnia de hiato, que consequentemente, através dessa alteração anatômica, vai fazer com que não haja, na verdade, vai fazer com que haja uma predisposição a esses riscos, Outro fator importante, o uso de medicamentos, tais como os anti-inflamatórios não esteroides, que como efeito colateral diminuem a proteção gástrica, o uso de vitaminas, suplementos minerais, narcóticos,
alendronato, o próprio tabaco e a nicotina podem favorecer esse processo. E um desequilíbrio entre as forças protetoras, principalmente do trato gastrointestinal, e as agressivas, né? Então, a diminuição da produção de muco, a produção de bicarbonato, toda a alteração de prostaglandinas, tudo isso faz com que haja essa alteração, além, é claro, de uma perca, na verdade, uma alteração dos movimentos peristálticos, né? Principalmente um movimento retrógrado, um retorno de todo o bolo alimentar que está dentro do estômago, faz com que também haja principalmente um retorno do suco gástrico para o esôfago e, consequentemente, a sua inflamação e as suas lesões. Então, são fatores que predispõem. Os sinais e sintomas mais comuns do distúrbio do refluxo gastro, eles são comuns à noite, principalmente, são mais comuns à noite e também ao deitar. Então tem essa relação aí ortostática. E ele vai se dar através dessa sensação de queimação, uma regurgitação, dor no peito, disfagia e iodinofagia, que é uma variação tanto da fala quanto da audição, aperto, dor na garganta e rouquidão crônica, sangramento pode evoluir até para uma úlcera gástrica, além de sintomas pulmonares decorrentes como tosse, broncoaspiração e uma erosão dental, né? Umas lesões no dente provocadas por essas alterações gástricas. Esses são os sinais mais comuns de que está havendo ali já um distúrbio, e esse distúrbio tem se tornado aí crônico. Isso é um ponto importante. A prevenção e tratamento não farmacológico, que esse é um ponto importante, quando nós falamos da assistência farmacêutica, não falamos somente de medicamentos, né? Nós primamos pela prevenção, é claro, e para tratamentos não farmacológicos e, claro, quando já é necessário especificamente o tratamento farmacológico, nós, claro, primamos também pelos MIPs. Mas, especificamente nas doenças gástricas, tem que se colocar em mente de que a causa está ligada diretamente aos hábitos, em especial aos hábitos de dieta, né? Então, é importante não só a mudança na dieta, mas também uma mudança específica com relação à rotina dessa dieta. Então, é necessário evitar determinados alimentos, tais como alimentos gordurosos, quentes, cítricos, carminativos, a cafeína e o álcool, são todos componentes que aumentam a irritação do trato gastrointestinal. Diminuir o volume das refeições com menor espaço entre elas, e aí até adiciono aí também diminuir o hábito de se alimentar bebendo líquidos, em especial refrigerantes. E, claro, o horário das refeições, considerando que é necessário pelo menos 2 horas antes de se deitar que as alimentações ocorram, para que haja um tempo ali do processo de digestão se completar. Evitar tabaco e realizar intervenções posturais, como levantar a cabeceira da cama, para que aquele ângulo, aquela postura, facilite também todo esse processo de digestão. Então, são itens importantes. Já as precauções das doenças gástricas, né, é importante aí que os MIPs não são indicados para o tratamento de úlcera peptídica, e sim, é claro, para os outros sintomas, os outros distúrbios. Temos que ter muito cuidado também para não confundir a dor no peito com a dor causada pela gastrite, uma vez que essa dor no peito ela pode ser sugestiva também de envolvimento cardíaco. Temos que ter o cuidado com relação aos sangramentos, sintomas da esofagite crônica, né? E, claro, produtos contendo ácido acetilsalicílico. Lembrando que esses produtos que podem estar contidos em MIPs específicos para doenças gastrointestinais, eles são contraindicados, eles devem ser evitados por mulheres gestantes que estão no último trimestre de gravidez, justamente pela síndrome, né, que pode ser provocada no ácido acetilsalicílico, que pode provocar microhemorragias no bebê, uma vez que essa medicação ela atravessa a barreira placentária e ela provoca um efeito antiplaquetário, anticoagulante também para o bebê, e no momento do seu nascimento, essas microhemorragias podem ser algo graves, né?
E claro, medicamentos que são classificados como bloqueadores de histamina devem ser evitados em idosos. Então essas são as principais situações que nós temos que ter todo um cuidado no momento de se optar aí por um tratamento medicamentoso para esses distúrbios. Considerando então, portanto, essas precauções, né, quando é que nós temos situações que precisam ser encaminhadas ao médico porque foge da assistência farmacêutica e foge da eficiência dos MIPs? Quando os sintomas perdurarem por mais de 2 semanas, mesmo com tratamento, com as intervenções farmacêuticas. Quando o paciente for menor do que 2 anos. Ou quando a pirose, que é essa sensação de queimação, ela ocorrer por mais de 3 meses ou acompanhada por outros sintomas, tais como leve dor de cabeça, sudorese, dor no peito, no ombro, dificuldade de respirar, né, sibilação, que é aquele barulho no ato de respirar, perca de peso, vômito, entre outros, né, e são itens importantes. Quando houver disfagia e odinofagia, quando tivermos fezes escuras ou sangue no vômito. São todas condições que fogem aí e que realmente é necessário aí um atendimento médico. Coloco só para um ponto muito importante que alguns anti-inflamatórios, aí só voltando na predisposição, né? Alguns anti-inflamatórios possuem uma importância clínica muito grande e são utilizados de forma contínua. Alguns para prevenção de situações mais graves, como é o caso do ácido acetilsalicílico, que é fundamental aí, através do seu efeito antiplaquetário, na prevenção de infartos, principalmente em pacientes que usam stent. E você tem pacientes com doenças reumáticas crônicas, onde você também tem uma necessidade muito específica desses anti-inflamatórios. E nesses pacientes é recomendável o uso de medicamentos protetores gástricos, justamente porque é efeito colateral e não é uma reação adversa onde você tem uma possibilidade de ter ou não. Aqui não, aqui são efeitos colaterais. Com certeza haverá um comprometimento do trato gastrointestinal. Então é muito importante que esses pacientes sejam acompanhados e se tenha uma proteção gástrica ali medicamentosa para evitar qualquer doença e qualquer agravamento das doenças gástricas. Entre os medicamentos que nós temos os antiácidos, né? E aí nós temos antiácidos locais e sistêmicos. Aqui especificamente nesse slide eu apresento os antiácidos locais, que tem como mecanismo de ação uma reação química. Antiácidos, portanto, são medicamentos para neutralizar esse ácido, portanto, possuem características básicas. É a simples reação química, ácido-base, gerando aí sal mais água, né? Então, esses são os antiácidos, eles neutralizam o suco gástrico, portanto, reduzindo o número e a quantidade de refluxo, neutralizam, alcalinizando também toda aquela região, aumentando o tônus do esfíncter esofágico inferior, mas tem um problema, eles podem aumentar a liberação de prostaglandinas, consequentemente alterar ali a proteção do muco, diminuindo essa proteção e provocando como reação, como efeito colateral também, uma diminuição da proteção. Então tem que se tomar cuidado com relação a esses usos de forma mais contínua. Os principais exemplos, né? O bicarbonato de sódio possui uma ação rápida, né? Tem que se ter um cuidado com a dose máxima diária de 5 miliequivalentes e cuidado também com pacientes hipertensos, uma vez que é um sal contendo sódio, né? como íon, e pacientes com insuficiência cardíaca crônica ou edema, insuficiência renal, porque o uso do bicarbonato envolve retenção de líquido e toda uma alteração. Nós temos o hidróxido de magnésio, também de ação rápida, mas o seu volume aumentado pode vir a provocar diarreia e também pode provocar ali uma dose dependência com relação ao magnésio, uma vez que o íon magnésio, Mg2+, ele é irritante da parede intestinal, então ele pode vir a causar essa diarreia. E por último, o hidróxido de alumínio, que também possui uma ação neutralizante baixa, mas ele forma ali uma camada de gel protetora e pode causar constipação, por isso é muito importante ter o cuidado com pacientes idosos
que já são naturalmente desidratados. Então, isso é um risco importante. Nós temos os bloqueadores de histamina, como os principais exemplos, a cimetidina e a ranitidina, que são medicamentos que bloqueiam a produção e a secreção gástrica, portanto, diminuem o volume de suco gástrico liberado, principalmente através da inibição de receptores de histamina do tipo H2 nas células parietais, que são células que estão ali presentes no estômago. São eficazes para o tratamento dos sintomas que são ativos, né? E antiácidos, aí é um cuidado que se tem que ter. Os antiácidos que nós falamos anteriormente, locais, eles podem diminuir a absorção desses medicamentos e aí é um tipo de interação medicamentosa. O outro cuidado que a gente tem que ter também, cimetidina, ela é um medicamento com inúmeras interações medicamentosas relatadas, por ser um medicamento que lá no fígado vai atuar inibindo enzimas do citocromo P450, consequentemente vai inibir o metabolismo de outras drogas. Então tem que se tomar muito cuidado na escolha desses medicamentos. Portanto, nesse caso específico, a ranitidina ela é uma opção mais segura com relação a esses medicamentos. Nós temos também os classificados como inibidores da bomba de prótons e outros medicamentos que bloqueiam a produção de suco gástrico também pela inibição do metabolismo gerador desse suco gástrico. E os mais utilizados aí, especialmente o mais conhecido é o omeprazol, que não promove um alívio imediato, entretanto, com o uso crônico em até 14 dias, você tem todo esse cuidado, na verdade você tem toda uma eficiência do tratamento comprovada, assim como o pantoprazol e todos os outros derivados, que são chamados de inibidores de bombas de próton. Mas tem que se ter um cuidado porque pode ocorrer interações medicamentosas, em especial entre a varfarina, antifúngicos, digoxina e benzodiazepínicos. Mais uma vez, um cuidado que nós temos que ter com pacientes idosos que são comuns à utilização desses medicamentos. E nós temos o subsalicilato de bismuto, que não é um inibidor de bomba de próton, ele tem uma classificação diferente, que assim como o hidróxido de alumínio, ele tem um efeito protetor tópico, quase que físico, ele gera uma camada protetora do estômago, da mucosa gástrica, né, sem ser absorvido, assim como é o caso do hidróxido de alumínio. Também muito interessante a sua utilização. Aspectos importantes que nós temos que considerar aí quando estivermos realizando ali a escolha através da automedicação responsável com relação a esses MIPs. Nós temos que levar em consideração o tempo dos sintomas, se existem outros fatores que predispõem às doenças gástricas, como nós falamos, o uso de álcool, obesidade, de estresse, e fatores ligados à saúde mental, à ingestão de álcool, o tabagismo e a presença da bactéria Helicobacter pylori pode ser presente, pode ser a causadora de todos esses distúrbios e aí já foge da alçada dos MIPs. Importante orientação que se deve fazer na dispensação de medicamentos. Temos que tomar muito cuidado com a forma farmacêutica optada, lembrando que essa forma farmacêutica ela vai determinar a comodidade para o paciente e o tempo de ação. Então nós temos algumas formas farmacêuticas como comprimidos mastigáveis, que são extremamente confortáveis e menos que a gente pode colocar ruim com relação ao sabor do que outros medicamentos que são líquidos. Temos que tomar cuidado com a interação com alimentos, lembrando que alguns medicamentos podem ter uma neutralização prolongada e, consequentemente, interferir no processo de digestão. E temos que ter o cuidado com relação às interações medicamentosas, principalmente com antifúngicos e medicamentos com revestimento entérico, que precisam passar pelo suco gástrico para serem liberados no trato gastrointestinal. E, claro, também com carbonato de cálcio. São interações perigosas que precisam ser levadas em consideração. Passando agora, dentro do nosso planejamento, por um outro distúrbio muito comum, a constipação, é importante aqui salientar que a constipação, popularmente, ela é muito confundida com outras situações clínicas. Mas a constipação nada mais é do que a famosa prisão de ventre, uma prisão que pode até agravar
numa situação em que, com a perca de motilidade, com a eliminação das fezes, você tem uma reabsorção dessas fezes, uma intoxicação, gerando ali uma irritabilidade muito comum, graças a essas fezes presentes no sangue, atuando ali sobre as meninges, provocando cefaleia e irritabilidade. Então, é um problema muito importante e muito frequente, principalmente em idosos, geralmente relacionados à desidratação, e a incidência também ocorre maior entre as mulheres, e alto risco em pacientes de raça não branca. Existe influência genética, mas os fatores envolvidos estão ligados a hábitos, em especial eu queria destacar o sedentarismo, não só a dieta em si, uma dieta pobre em fibras, mas também ao sedentarismo, a ausência de movimento e perca do reflexo natural para defecar. Também temos que considerar o uso de medicamentos, principalmente medicamentos que atuam no sistema nervoso autonômico, diminuindo assim a sua motilidade e, consequentemente, dificultando todo esse processo de constipação. Fora aí as mudanças de rotina que são comuns, né? Viagens, são situações extremamente impactantes e que favorecem o processo de constipação. Agora, claro que temos que lembrar também de algumas condições clínicas e médicas específicas, como gestação, danos neurais, dor hemorroida, infecção, como é o caso da doença de Chagas, onde você tem uma diminuição dos movimentos peristálticos provocados pelo protozoário, principalmente aí no intestino grosso. Então, isso tudo é gerador de constipação. Sinais e sintomas da constipação: você tem fezes duras e em pequena quantidade, justamente porque você tem ali uma absorção de água, alterando ali toda essa consistência das fezes, uma ausência da urgência ao defecar, uma impactação fecal, uma diarreia paradoxal e uma incontinência, uma dificuldade em segurar, desconforto, inchaço, e gás abdominal que faz com que haja uma distensão do abdômen, um aumento do volume do abdômen, defecações irregulares onde você não tem uma rotina, esforço, dor ao defecar, inclusive podendo ter sangramento, e outros sintomas como falta de apetite, dor de cabeça, irritabilidade, letargia, estado mental alterado, principalmente no paciente idoso. Tudo isso decorrente ali da reabsorção das fezes. No caso específico do tratamento não farmacológico, a gente tem que estabelecer que é necessária uma rotina e uma diminuição de todos os fatores que predispõem à constipação. Então, com relação à dieta, exercícios físicos moderados e contínuos e evitar o uso de laxantes que podem vir a causar dependência e uma diminuição nos movimentos peristálticos. E voltando para a dieta específica, lembrar que deve ser uma dieta rica em água e rica em fibras. Então, a ingestão de fibras e água ela é fundamental e deve-se limitar o consumo de ovos e de queijo, que são alimentos que predispõem à situação de constipação. Agora, em algumas situações, nós não podemos fazer absolutamente nada dentro de uma farmácia através da assistência farmacêutica, que são pacientes menores do que 2 anos, e isso já vai ser uma constante em todas as situações que nós vamos ver, não cabe a nós, foge da nossa alçada. Pacientes apresentando dor abdominal, náuseas, vômitos, porque pode haver risco de apendicite, principalmente com dor do lado direito, mas é uma dor que pode ser difusa, então também de difícil constatação. Pacientes que fazem uso de laxantes por mais de 7 dias, pacientes que usam com colostomia ou ileostomia, pacientes com condições médicas predisponentes, como é o caso da diabetes, falência renal e outros tipos de insuficiência, pacientes em uso de medicamentos que podem causar constipação, pacientes com alteração súbita da sua rotina de defecação e sangramento retal por mais de 2 semanas, porque isso pode ali vir a ser um risco de tumores, gestantes e idosos com saúde frágil e constipação prolongada. São situações onde é necessário uma avaliação clínica com mais cuidado. Já com relação aos laxativos, e aí a gente já passa para o tratamento medicamentoso, nós temos os laxativos formadores de bolo fecal,
é o tipo mais fisiológico, é o tipo que favorece realmente a fisiologia, portanto são os mais seguros e os mais indicados. Eles formam um gel emoliente e retêm água nas fezes, aumentando o volume e, consequentemente, com o aumento de volume, extensão da parede abdominal, você tem uma resposta que vai favorecer essa eliminação das fezes. É uma estimulação, portanto, mecânica que aumenta esse peristaltismo, por isso que eu coloquei que é um tipo mais fisiológico. Nesse caso, é sempre muito importante que, com o uso, é necessário a utilização de um grande volume de água junto, para que realmente ele possa ser eficaz. Ele é de um início de ação mais lenta, pode levar de 12 a 72 horas para ter o efeito, mas é muito eficaz. É importante que se tenha um cuidado em manter um intervalo de administração com outros medicamentos, uma vez que esses tipos de laxativo eles podem interagir, eliminando junto com as fezes o medicamento utilizado posteriormente. E cuidado para pacientes acamados, justamente porque a forma, a postura pode provocar ali uma obstrução fecal e, consequentemente, dor. Quais são os laxativos ali que são indicados, são exemplos? A gente tem o psyllium, que é uma alga que tem essa ação física, a metilcelulose e a pilocarfila de cálcio, são exemplos de laxativos de bolo fecal. Já os laxativos emolientes das fezes, que vão torná-las com menos atrito com a parede intestinal, elas amolecem, facilitando aí essa mistura da água com a gordura e, consequentemente, ele também tem uma ação mais lenta, mas vai facilitar ali o deslizamento das fezes que estão duras e ressecadas, então são indicadas. Nesse caso, são indicados para pacientes gestantes, pós-cirúrgicos e pacientes com hérnia e, claro, possuem interações medicamentosas com outros óleos minerais, portanto, podendo provocar uma esteatorreia, que é uma diarreia gordurosa, com a digoxina e com a varfarina, que vão ter diminuição na sua absorção. O exemplo sais do cossato, o próprio óleo mineral, com o mesmo mecanismo de ação, e é importante sempre também evitar o uso na gestação e em pacientes acamados pelo risco de broncoaspiração daquela droga, daquele medicamento. E nós temos os laxativos que são estimulantes diretos, porque vão atuar nos nervos que controlam os movimentos peristálticos da mucosa intestinal. Ele aumenta a secreção de água e eletrólitos para o intestino. O tempo de uso máximo é de 7 dias. Entretanto, um cuidado, ele pode provocar dependência, irritação e um dano até permanente na mucosa intestinal. Eles têm ação extremamente rápida, de 2 a 10 horas, quando utilizados por via oral, e são eficazes tanto na constipação induzida como na constipação normal. O exemplo, bisacodil, os cenosídeos, o óleo de rícino, que inclusive é utilizado na preparação de protocolos intestinais, como exames de imagem, como a colonoscopia. Ele é extremamente útil e interessante. As soluções salinas e agentes hiperosmóticos, que são utilizadas ali através de vias de administração contínuas, porque elas hidratam o reto e, consequentemente, facilitam ali a passagem das fezes duras e ressecadas. Tem início de ação rápida, quando utilizados por via oral de 3 a 6 horas e imediata quando utilizadas por via retal. Podem causar diarreia e são utilizados em preparo de pacientes para colonoscopia, assim como o que nós vimos anteriormente, tais como exemplos, sais de magnésio, de sódio e glicerina. Por último, dentro dos nossos distúrbios, hoje nós vamos falar também um pouquinho sobre a diarreia, que é, na verdade, não um problema sintomático, mas é uma tentativa de defesa, tentativa de limpeza do nosso trato gastrointestinal. E, claro, podem ser divididas em diarreia aguda e crônica, a depender especificamente do seu tempo de duração. É uma situação clínica de alto risco, principalmente em pessoas com mais de 55 anos e de menores do que 5 anos, pela desidratação que ela provoca. Podem ser provocados por agentes infecciosos, por medicamentos, por toxinas,
por até agentes físicos tais como a radiação solar. Então, são pontos importantes. E claro que a gente precisa também considerar que alguns fármacos podem vir a provocar como efeito colateral a diarreia, como os antibióticos, antiácidos, antihipertensivos, entre outros, né? E algumas situações clínicas também são causadoras específicas da diarreia, a depender da dieta, situações clínicas como apendicite, a síndrome de Ryan e ressaca alcoólica, né? São todas situações. Agora, é importante lembrar também que nós temos uma situação onde a diarreia é classificada como crônica, onde o indivíduo tem mais de 3 evacuações ao dia, sempre pastosas, com muita perca de água ao longo período, perca de peso, e é comum em algumas situações, tais como a AIDS e doenças que necessitam ali como tratamento uma diminuição do sistema imunológico, portanto o uso de drogas imunossupressoras, doenças inflamatórias intestinais, hipertireoidismo, alergia a alimentos como intolerância à lactose e abuso de laxantes, de laxativos, o que infelizmente é algo que tem se tornado muito comum em decorrência ali de uma necessidade estética, né? Então as pessoas querem em um curto prazo perder volumes e perder peso, consequentemente abusam do uso de laxativos. No caso específico da diarreia aguda, né, nós temos como sintoma flatulência, cólica, inchaço, dores, febre, náuseas, vômitos, entre outras, né? E na crônica, como eu disse para vocês, é uma situação onde você tem um maior prolongamento por mais de 4 semanas, sempre acompanhado ali de mais de 3 evacuações diárias, fezes pastosas, sangramentos, pode haver dor, no caso específico de tumores, atingindo o trato gastrointestinal e sintomas respiratórios ou dermatológicos quando acompanhados de alergia a alimentos. Temos, claro, importante sempre considerar a diarreia do viajante, que é uma condição onde você se expõe a agentes infecciosos ou outras situações, principalmente a viagens em áreas de risco, onde você tem ali, onde já é específico ali, já é uma endemia, agentes infecciosos que causam diarreia. Nesse caso, é necessário cuidados especiais com a alimentação, de forma preventiva a essa situação, e recomendado o uso de salicilato de bismuto, né, por período máximo de 21 dias, como proteção do trato gastrointestinal. A prevenção não farmacológica da diarreia envolve educação, saúde, higienização, saneamento básico, né, mas hábitos como lavagem das mãos, cuidado com o manuseio, armazenamento e preparo de alimentos, uso de água fervida ou filtrada, evitar consumo de alimentos de ambulantes onde você não tem o controle sobre esses cuidados, interromper a ingestão se a causa for de alimentar, interromper ou diminuir a ingestão de produtos lácteos ou com muito sal, com muita gordura, cafeínas, o uso de laxantes, o uso de antiácidos com base de magnésio, uma vez que o magnésio ele também irrita a parede intestinal, aumentando a intensidade e o volume da diarreia, realizar reidratação oral e, claro, verificar a diminuição da hipoacidez estomacal, já que a diminuição dessa hipoacidez, a acidez, ela acaba sendo uma barreira química a agentes infecciosos. Então, se há uma diminuição, você está mais suscetível a adquirir agentes infecciosos e parasitários. Algumas das situações de diarreia necessitam com que você encaminhe com certa urgência o paciente ao médico, tais como pacientes com menos de 6 anos, diarreias que perduram por mais de 2 dias, pacientes acompanhados de outros sintomas além da diarreia, tais como febre, náusea, vômitos e dor abdominal, pacientes com sinais de desidratação e ocorrência de sangue ou muco nas fezes, porque isso caracteriza a disenteria. Pode ser provocada ali pela amebíase, né? Tamanha amistolítica, pode ser provocada por bactérias. Então, isso exige ali todo um tratamento mais eficaz. Com relação às diretrizes de tratamento, é claro que nós temos muita limitação em descobrir qual é o agente causal e, consequentemente, fazer um tratamento rápido e certeiro, né? Mas é claro que a gente tem que tratar com pequenos transtornos, e aí a recomendação subsalicilato de bismuto, que vai fazer a proteção do trato gastrointestinal, principalmente contra toxinas, diminuindo ali a secreção
a diminuição de absorção dessas toxinas. Um cuidado que tem que se ter no uso desses medicamentos é que ele pode escurecer as fezes e não deve ser utilizado em gestantes ou crianças menores do que 12 anos e também pacientes com uso de varfarina, porque pode aumentar ali o risco de sangramento com relação ao uso desse anticoagulante. Outros agentes adsorventes, em especial o carvão ativado, porque pode absorver ali fisicamente essas toxinas, e a reposição de microbiota intestinal, da microbiota intestinal, da flora intestinal, que pode impedir ali germes nocivos que podem provocar toda essa situação, como é o caso dos lactobacilos. Lembrando que isso é muito importante, o uso de antibióticos por mais de 3 dias, de 3 a 7 dias, pode vir a provocar a superinfecção, que é a destruição da microbiota natural do intestino e a substituição por parasitos ou fungos oportunistas, tais como a cândida. Então, nessas situações, é fundamental, de forma preventiva, recomenda-se ali o uso de substitutos da flora intestinal. Outros tratamentos, e claro que deve ser também com muito cuidado, nós temos a loperamida, que é um medicamento que diminui a motilidade intestinal, consequentemente vai diminuir o volume das fezes. Entretanto, esse medicamento ele não deve ser utilizado em pacientes com febre, presença de sangue ou muco nas fezes, ou alérgicos ao medicamento, bem como quando você suspeita de uma reação infecciosa ou intoxicação, porque uma vez que você diminui, você também retém a toxina ou o parasita dentro do intestino. Então é recomendável o uso com muita responsabilidade nesse processo. E em caso de constipação, ele deve ser suspendido imediatamente. Jamais utilizar em crianças com menos de 6 anos, porque pode provocar uma paralisia dos movimentos intestinais, principalmente do ilho, e uma distensão abdominal. E sempre utilização de reidratação oral, de soluções de reidratação oral, que contenham glicose, sódio, potássio, citrato ou cloreto, sempre, claro, acompanhado de grande volume de água, mas é muito importante que se tenha cuidado com pacientes hipertensos e diabéticos, na qual esses reidratantes orais eles são contraindicados porque podem agravar suas situações. Importante lembrar que a diarreia não é uma doença, sim um sintoma, portanto é fundamental descobrir qual é o agente causal e um tratamento específico, ou seja, é necessário nessa situação onde houver uma cronicidade dessa situação, é importante, muito importante, uma avaliação médica com exames laboratoriais e se definir realmente quais são as suas causas. É importante ter o cuidado de se hidratar esse paciente, porque a desidratação e o desequilíbrio eletrolítico são fatais. Verificar se o consumo de alimentos fora de casa, de determinados produtos, podem ser potencial causa, se o paciente ele viajou de forma anterior, portanto, se não é uma doença do viajante, e no caso da diarreia provocada por vírus, evitar o uso de antibióticos, já que a única forma de se controlar essa doença é com a reposição de eletrólitos e, claro, contar com o sistema imunológico desse paciente. E sempre observar a aparência e cor das fezes, verificando se é uma diarreia, quais são os aspectos, se ela tem muita gordura, se ela tem presença de sangue ou de muco nas fezes, porque isso vai direcionar ali qual é a potencial causa. Isso é um fator muito importante. Deixo para vocês aqui algumas referências interessantes e, claro, me coloco à disposição para possíveis dúvidas, para possíveis comentários, pedindo aí sugestões de temáticas e volto a pedir a vocês que, claro, façam o compartilhamento desse material e que a gente possa realmente promover a educação em saúde e, consequentemente, a melhoria na qualidade de vida dos nossos pacientes, através da educação principalmente. Um grande abraço a todos e até a próxima.